Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o Dr. Asdrubal para falar um pouco sobre o Maio Vermelho, que é o mês de conscientização das hepatites virais, para falar um pouco mais sobre tratamento, as causas, entre outros assuntos que serão abordados. Seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Muito obrigado, Vitor. Então, estamos aí nesse mês temático, mês Maio Vermelho, né? Temos cada mês uma cor relativa a uma situação de saúde, uma conscientização que a gente tem que trazer. E neste Maio Vermelho, a conscientização é sobre as hepatites virais, porque são algumas delas hepatites que podem ser crônicas e a pessoa ser portadora do vírus e não saber até que tem o vírus. Então, é muito importante a gente trazer essa conscientização para as pessoas buscarem fazer exames de rotina, descobrir a sua situação sorológica em relação às hepatites virais e também conscientizar sobre sinais e sintomas para que ela procure um atendimento médico tão logo, porque quando a gente começa a tratar cedo, é mais fácil de resolver as coisas. Com certeza, né? E senhor, como é que surgiu o Maio Vermelho? Pode explicar um pouquinho mais sobre, né, o movimento, né, esse mês de conscientização? Esses movimentos partem muito das sociedades de especialidades médicas e também do próprio Ministério da Saúde. No caso, né, as especialidades médicas que estão mais próximas da questão das hepatites virais são as especialidades relacionadas à infectologia e também à hepatologia. Tá? A gastroenterologia também tem um ramo da gastroenterologia que é a hepatologia. E no caso da minha especialidade, médico de família e comunidade, os médicos de família e comunidade eles fazem a linha de frente dos sistemas de saúde. Então, no sistema público de saúde, no sistema único de saúde, os médicos de família e comunidade estão nas unidades de saúde. No sistema privado também eles fazem essa linha de frente e são os médicos que geralmente estão fazendo exames de rotina dos pacientes. Então, como eu falei, algumas hepatites virais, a pessoa pode ser portadora do vírus. Ela não está apresentando, às vezes, a doença manifesta, mas porta o vírus. E num exame de rotina é possível detectar a presença do vírus. E também, no próprio sistema de saúde, seja ele público ou privado, o paciente, quando tem uma situação aguda, alguma queixa, ele vai procurar um serviço, né, de saúde da família, uma unidade básica de saúde, e esse médico é o que vai estar fazendo o diagnóstico. Quando há necessidade, né, de um encaminhamento, ele vai encaminhar esse paciente ou para um infectologista ou um hepatologista, dependendo da situação. Em relação às hepatites, poderia explicar um pouco mais quais são os tipos, como é que funciona? Certo. Quando a gente fala das hepatites virais, a gente tem algumas que são as principais, que é o motivo nesse mês de Maio Vermelho. Temos as hepatites virais do tipo A, B, C, D e E. A hepatite viral do tipo A e do tipo E, elas são transmitidas por água e alimentos contaminados, tá? Transmissão que a gente chama orofecal, por exemplo. Então, essas pessoas vão desenvolver essa hepatite de uma forma, às vezes, aguda, vão ter amarelão, que o pessoal fala, né, no popular, mas é a icterícia, a pessoa fica com os olhos amarelos, a pele amarela. Pode dar perda da coloração normal das fezes. A urina também ficar com uma cor muito escura, né, semelhante até à cor da Coca-Cola, que a gente chama tecnicamente de colúria. Então, esse paciente está com uma hepatite viral, tá, transmitida dessa forma que eu falei para vocês. As hepatites do tipo B, C e a D, elas são hepatites que são transmitidas por via de contato com o sangue. Tá? Então, a hepatite B é a mais frequente. A hepatite C, ela também é transmitida dessa maneira. E a hepatite D, ela necessita que o paciente previamente tenha hepatite B. Então, o paciente que tem hepatite D, ele também tem hepatite D. E qual que é a diferença? Desculpa, agora vamos cortar, né? O paciente que tem hepatite D, ele tem obrigatoriamente a hepatite B. Em relação à diferença, né, é que essas hepatites transmitidas através do contato de sangue, né, que é a hepatite B e a hepatite C principalmente, elas cronificam. Então o paciente ele não tem só uma fase aguda da doença, depois ele tem uma melhora, às vezes ele fica bem, fica assintomático, e ele pode apresentar anos depois, lá na frente, problemas relacionados a essa hepatite crônica. Como o problema relacionado à fibrose do fígado, até mesmo a indução, né, e predisposição para desenvolver um câncer hepático. Esses são os problemas. E quais são as formas mais comuns assim que as pessoas
pegam a hepatite assim, no dia a dia? Então, quando a gente fala, né, da hepatite A e E, como eu falei para vocês, é a transmissão através de água e alimentos contaminados. Tanto que às vezes dá em surto em comunidades. Por exemplo, tem uma caixa d'água que foi contaminada, né? Ou um freio, um lençol freático, né, de água que foi contaminado. Aí as pessoas vão pegar, às vezes uma comunidade inteira vai apresentar hepatite A. Sobre a hepatite B, C, né, e a D, contato sanguíneo, então materiais pérfuro-cortantes, tá? Através de uso de agulhas compartilhadas, né? Pessoas que utilizam de alguns entorpecentes, a relação sexual sem preservativo, né? Relação desprotegida é uma via de transmissão muito frequente, e também a transmissão da mãe para o filho durante a gestação. Né? Que essa é a crônica daí que se fala? Essas podem cronificar, elas entendi. podem dar uma fase aguda e depois cronificar. Às vezes as pessoas até entram em contato, o próprio sistema imunológico dá conta, né? Ela não cronifica, ela não fica com a doença crônica. Mas em algumas pessoas ela cronifica, ela fica na pessoa. Entendi. Em atividade lá baixa, e um certo período depois ela pode aumentar essa atividade e dar um problema, né? Uma fibrose hepática, uma cirrose ou um câncer do fígado, tá? Então, por isso que a gente faz esses exames também de rotina. E, por exemplo, as mulheres quando engravidam e vão fazer o pré-natal, um dos exames solicitados, né, um dos exames, é do hepatite B e do hepatite C. Para justamente detectar se aquela mulher é portadora, porque vai fazer um tipo de tratamento durante a gestação para que a criança não seja infectada pelo vírus durante a gestação e na hora do parto. Tá? Sexuais. E até mesmo aqui no estado de Santa Catarina, né, a gente tem que ter uma atenção grande também, porque o nosso estado é um dos estados que tem mais casos de hepatite B. Né, e a região oeste de Santa Catarina também é uma área que tem mais do que a média nacional. Então, daí a importância da gente falar desse assunto, trazer a importância de ter um hábito de fazer sexo seguro, utilizar preservativo nas relações sexuais. E em relação a sintomas, quais são os sintomas que as pessoas desenvolvem? Certo. Então vai depender do tipo da hepatite, né? Como eu falei, algumas vão ter um sintoma mais exuberante, né, na fase aguda. Então, quais sintomas de forma geral? Né? São doenças virais, então a fadiga é um sintoma que é frequente, as pessoas têm cansaço, prostração, a parte que eu falei da coloração da pele, dos olhos, né, ficarem amarelados, que é a icterícia. Além disso, mudança da cor das fezes, né, a colia fecal, que as fezes ficam brancas, e a colúria, né, que é a urina ficar amarela. Então esses são alguns sinais que a pessoa pode estar com hepatite. Entretanto, como eu falei, hepatite B e C, como elas são crônicas em algumas fases, né, algumas pessoas desenvolvem ela crônica, a pessoa muitas vezes está assintomática, ela não tem sintomas. Ou são sintomas muito vagos, né? Fadiga. Fadiga, poxa, tanta coisa da fadiga, né? E a pessoa pode estar ali numa fase da hepatite e só deu fadiga nela. Então daí a importância de buscar um atendimento médico, sempre que você tiver alguma dúvida sobre sua saúde, fazer os exames de rotina, fazer testagens, né, de tempos em tempos para hepatite B, hepatite C, e aí também aproveitar e fazer testagem de HIV, VDRL. Então é importante, e esse acesso é possível no Sistema Único de Saúde. Existem os testes rápidos, né, para esse tipo de situação, e todo cidadão brasileiro e residente no Brasil tem acesso a esses serviços no Sistema Único de Saúde. E para quem está em fase de tratamento, quais são as dicas, assim, quais são os conselhos e prevenções assim que tem que ter? Quem tem hepatite crônica, né, ela deve não beber bebida alcoólica. Tá? Então, a rigor, não deve beber bebida Proibido, alcoólica. restrito. O ideal, né? A gente sabe que é difícil. Uma coisa ideal é a vida prática, mas o ideal Sim. é que a pessoa não beba bebida alcoólica, não tenha muito cuidado, não se automedique, tenha sempre orientação médica para fazer uso de medicamentos, porque muitos medicamentos são metabolizados no fígado. Então, se ele está ali com hepatite crônica ou o tratamento que ele está fazendo, exige um cuidado com o fígado. Então, ele não pode ficar, às vezes, usando o medicamento por conta própria. Então, sempre tem um acompanhamento médico próximo, e se está usando a medicação, usar conforme indicado da maneira correta. De forma básica é isso, né? E no geral, né, para todo mundo, né, a atividade física, né, ter seus momentos de lazer também é importante, cuidar da saúde física e mental sempre é muito, muito importante.
E para a gente já finalizar nossa entrevista, qual que é a importância do Maio Vermelho e também a importância de procurar um profissional, né, da área da saúde assim, para essa questão? Como eu falei, esse tema do mês é para trazer a conscientização sobre as hepatites virais. Muita gente nem sabe que existem, né, ou não tem ideia, né, da diferença, né, de uma hepatite viral para uma hepatite provocada por uso de tóxicos ou medicamentos, né, uma hepatite autoimune, né, são coisas diferentes. E temos as hepatites virais, que são doenças contagiosas, então os cuidados necessários que a gente tem que ter. Então, por exemplo, saneamento básico é uma coisa que todo cidadão deve exigir das autoridades públicas, né, o cuidado com o saneamento básico para que bloqueie a transmissão de doenças como hepatite A. Questão própria das pessoas se conscientizarem dos cuidados que ela tem que ter, né? No caso, não usar entorpecentes, né? Porque alguns são por via injetável, compartilhamento de agulhas, então não utilizar esse tipo de situação, por diversos males que causam. Mas, na questão do contato sexual, manter sempre o uso do preservativo. E conscientizar de buscar os serviços médicos para fazer os seus exames de rotina, independente se você está com sintomas ou não, porque, como eu falei, algumas doenças elas estão assintomáticas e você, nos exames de rotina, consegue avaliar o paciente, descobrir uma situação de forma precoce, antes que apresente sintomas, e iniciar um tratamento mais eficaz. Quanto antes a gente diagnostica uma doença, geralmente, né, a gente vai ter uma chance maior ou de cura ou de controle dessa doença de forma mais eficaz. Perfeito, doutor. Muito obrigado por essa entrevista. O jornal fica de portas abertas para umas próximas oportunidades. Tá certo, agradeço ao convite aqui do Diário do Iguaçu e também agradeço a audiência que está acompanhando também esse nosso podcast. Este foi o Dr. Asdrubal falando um pouco mais sobre as hepatites virais, tema de conscientização do Maio Vermelho. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o site diregional.com.br.